Olá, amigos do Fraternidade. Muita paz para todos. Nos ofereceram um tema muito interessante, que é a respeito da paixão do Cristo. Talvez por lembrança da Semana Santa que aconteceu agora, neste mês, mês de abril. Mas há sempre uma dúvida a respeito da chamada paixão do Cristo com a Páscoa e com a ressurreição do Cristo. E muita gente indaga qual é a relação que tem uma coisa com outra. A relação é apenas, simplesmente, uma coincidência, uma interessante coincidência de datas. A Páscoa, Pesh, o hebraico, que dizem significar passagem, bem indica o dia em que se comemora, o povo hebreu comemora, a libertação do Egito, quando saíram do Egito, conduzidos por Moisés, 1.200 anos antes de Cristo. E se dirigiram até a região de Canaã, onde ali se instalaram e fixaram as 12 tribos de Israel. A maioria delas ocupando os terrenos ali, que mais tarde ficaram conhecidos como a região da Palestina. Os judeus não gostam muito desse nome, mas é um nome pelo qual ficou consagrado aquela região, onde as 12 tribos conduzidas por Moisés se instalaram, ficando ali compreendida na região da Galileia, ao norte, ao sul, a Judéia, ao centro, a Samaria e a leste, a Pérea, a desértica região Pérea, cujo início se dá após atravessar o rio Jordão, que passa por ali e deságua lá embaixo no chamado Mar Morto. Então, a Páscoa, em que aqui no Ocidente se tem o costume de comprar ovos de chocolate e tudo mais, configura o mesmo dia. É uma coincidência aí da passagem do povo hebreu da escravidão para a libertação com a chamada ressurreição de Cristo. Ressurreição, palavra que significa ressurgimento, reaparecimento, seja em que forma for, materializado, ou no mesmo corpo, ou em outro corpo. É um termo muito amplo, a palavra ressurreição. Então é quando se comemora a ressurreição do Cristo. E há um interesse aí muito curioso, não é? O povo hebreu sai da escravidão para a liberdade e o Cristo sai da aparente morte para a vida. A provar para todos nós que a vida prossegue após a morte do corpo, que o corpo é apenas um instrumento pelo qual o espírito atua e necessita dele para o relacionar com as pessoas, com os demais, aqui no plano terrestre.
corpo é apenas isso. Então, há coincidência aí. E a prisão do Cristo aconteceu numa quinta-feira. É a data em que a Igreja Católica comemora o dia do Corpus Christi, corpo do Cristo, lembrando os ensinamentos que ele deixou, fabulosos ensinamentos, ali naquela ceia que ele mandou preparar para os seus discípulos. E ali, o Cristo, por diversas vezes, inúmeras vezes, ele diz que ele é efetivamente o Messias esperado, buscando informações do Antigo Testamento e apresentando para os seus discípulos. Apenas com o passar do tempo é que os estudiosos, os curiosos, os teólogos, os pesquisadores perceberam isso. As falas do Cristo têm profunda ligação com indicações no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. O Cristo se revela ali naquela ceia para os seus 12 amigos. Porque ele diz, eu não chamo vocês mais de discípulos, eu chamo vocês de meus amigos, porque o que eu sei eu passei para vocês. Interessante, interessantíssimo isso, esse modo como Cristo nos vê, enxerga a todos nós como amigos, pessoas do seu afeto, ligados a ele. Esse é o sentimento dele com relação a nós. É preciso, ainda que a humanidade exercite o doce trabalho da renovação espiritual para que também um dia possamos todos nós chamar Jesus de meu amigo, como ele nos chama. Então a gente percebe que entre a Páscoa, domingo de Páscoa, em que os hebreus comemoram a libertação, os cristãos comemoram o ressurgimento do Cristo, a vinda do Cristo depois da morte na cruz. E diz o texto bíblico, nos informa que 3 dias depois, ele ressuscitou, ele reapareceu, ele se mostrou. 3 dias. Na verdade, na contagem de hoje, 1 dia e meio. Porque o Cristo foi preso na quinta-feira, à noite, após a ceia. Aquela ceia que ele dá para os discípulos e ele prova ali, buscando textos do Antigo Testamento, ele prova de que ele é o Messias prometido, fazendo correlações entre ele e aquilo que está no Antigo Testamento. Pois bem, o Cristo nos mostra na sua sabedoria enorme, quando ele prova que ele é efetivamente o Messias, isto
na quinta-feira, após a ceia que ele ofertou aos discípulos, ele sai para o jardim do Getsemane para orar, e ali ele é preso, açoitado, levado à cruz e morre na sexta-feira, depois de passar uma noite inteira apanhando e sendo torturado. Ele morre na sexta-feira, no dia seguinte, portanto, a da ceia, às 15 horas, 3 horas da tarde. Mas no domingo de manhã cedinho, Maria Madalena vai até o sepulcro, a gruta onde tinham colocado o corpo de Jesus, e chega lá, a pedra está removida e o corpo não está lá. E Maria Madalena entra em quase desespero e começa a chorar. Nem o corpo dele nos deixaram. Na verdade, não se sabe o que aconteceu com o corpo. Há várias hipóteses aí. Uns dizem que os próprios discípulos de Jesus esconderam para o corpo não ser vilipendiado. Outros dizem que as autoridades do Sinédrio, o Senado judaico, tirou o corpo de lá para não ser objeto de veneração por parte dos seguidores do Cristo. Outros dizem que José de Arimateia, um fariseu, um homem nobre, mandou retirar dali e levar para outro lugar mais discreto, onde poderia o corpo ali ficar de maneira mais sossegada, vamos dizer assim. Então, há várias hipóteses, há muitos cientistas que procuram pelo corpo de Jesus, a busca do corpo e tal. Há vários filmes, várias teorias. Ok. O fato é que Maria Madalena chega de manhã cedinho, antes do nascer do sol, antes de 6 da manhã, portanto, a hora média em que o sol na região nasce. Então, o Cristo aparece para ela e ela não reconhece. Ora, se Jesus estivesse no seu corpo físico, ela o reconheceria. Ela veio abraçá-lo e ele falou: não, por hora não. Deu lá uma justificativa para ela. Eu ainda não fui ao Pai. Como não foi o Pai? Ele está com o Pai o tempo todo. A ligação é mental, não é física. Ainda é uma desculpa para ela, né? Então a gente percebe que ali é uma aparição ou uma materialização. Não é o corpo que se tornou vivo. Isso é muito patente, muito claro para todos. E isso aconteceu às 6 da manhã. Então vamos verificar. Jesus morreu sexta-feira, 3 horas da tarde. No domingo, 6 horas da manhã, apareceu para Maria Madalena. Ora, na contagem atual, pelo nosso Código Civil, a contagem, se foi sexta-feira, 3 horas da tarde, sábado, 3 horas da tarde, seria um dia. Completou aí 24 horas decorridas, daria um dia. Domingo, 3 horas da tarde, seria o segundo dia. Mas ele apareceu de manhã cedinho. Então é um dia completo e meio. Mas por que na Bíblia diz 3 dias? É porque naquele tempo a contagem era diferente. Naquele tempo contava o dia do evento, o outro dia e o dia do aparecimento. Então, eles não olhavam muito para a questão da hora. Não tinha relógio, não tinha. Então, os controles eram assim por dia. Então,
Jesus tendo morrido na sexta-feira, eles contavam a sexta, contavam o sábado, e se ele apareceu no domingo, não importa se foi a 1 minuto do domingo ou se às 23 horas e 59 minutos, acabando o dia. Para eles importa é o dia, terceiro dia. Mas o registro de hoje é 1 dia e meio. 1 dia e meio após a crucificação dolorosíssima, o Cristo aparece para Maria Magdala. Interessante que não há registro dele aparecendo para a mãe dele. Há alguns contos que falam de Maria quando já velhinha, à beira da morte, Jesus aparece para ela e a leva. Mas nessa aparição, Jesus não apareceu para Maria, para a sua mãe, mas apareceu para uma mulher que era chamada de prostituta. Tinha uma vida, vamos dizer assim, mais irregular um pouco. Uma vida um pouco menos calibrada, menos disciplinada, segundo os rigores estabelecidos pelo povo judaico. Não é? Então, não tinha marido e tal, recebia muitas visitas, era chamada de prostituta. É para ela a quem Jesus dedica a primeira aparição depois da morte dolorosa. Por que choras, mulher? Isso é bonito e emocionante. O meu Senhor, levaram o corpo dele. Por que choras? A vida é muito mais atuante fora do corpo do que dentro. Chorando para quê? Diante da possibilidade da morte, chorar para quê? Se a vida fora do corpo é a verdadeira vida, conforme o jogo de palavras extraordinário que faz Paulo de Tarso, ao chamar nós de mortos e chamar os mortos de verdadeiramente vivos. Estávamos mortos enquanto não tínhamos a certeza da continuidade da vida. Éramos mortos. É uma passagem interessantíssima e importante para todos nós. Mas, quando a gente fala de paixão do Cristo, muita gente indaga se o Cristo veio à Terra sofrer para nos salvar. E se Deus não tinha um outro método? Tem que ser pelo sofrimento? A respeitável Igreja Católica, no seu longo processo de formação e diante da imensa necessidade de instruir um povo duro de conhecimento e muito chegado ao misticismo, se viu na contingência de adaptar ao nível do entendimento das pessoas determinados ensinamentos, que, com o passar do tempo, a Igreja Católica, vem revendo. Como, por exemplo, céu e inferno, que na época era lugar físico. Morreu, foi bom, é céu. E fica sem fazer nada eternamente. Eu acharia horroroso isso. Tenho certeza que o amigo que nos vê também. Eternamente sem fazer nada. Em contemplação. Não é do feitio nosso, não é?
foi mal, é o inferno de tortura e sofrimento. Com o tempo, a Igreja Católica, diante do progresso, do melhor avanço da capacidade das pessoas, a Igreja vem nos dizer, a Igreja Católica, que céu e inferno são estados de alma, conforme também declara a doutrina espírita. E já encontramos pastores a dizer que o inferno não é, ninguém fica eternamente no inferno, porque Deus é bondoso e não vai castigar eternamente. Ou declaração de pastores da honrada Igreja Católica, da Igreja Evangélica, já dizendo isso. Ou seja, é o ajuste do ensinamento à compreensão das pessoas. Então, o que vigorou na época foi o entendimento de que Jesus veio para nos salvar e tinha que ser um resgate de sangue. Quem primeiro apresentou essa ideia foi o bispo romano chamado Gregório I. Ele que passou a informar em torno do século VI. Ele passou a informar e deixou este ensinamento que a Igreja apreendeu e divulgou para os fiéis no mundo inteiro, é que houve a necessidade do resgate de sangue. Depois, outros pensadores começaram a tecer comentários a respeito dessas posturas, dessas definições, para dizer que Deus poderia, sim, abolir, mas decidiu que para a humanidade, que precisa de atos físicos para poder crer, foi preciso, sim, que o Cristo viesse, se corporificasse e morresse para nos salvar. Essa é o pensamento dado pela Igreja na época. Nos salvar, salvar a todos. Depois, com o tempo, a salvação passou a ser mais exclusivista, com o surgimento de outros pensamentos dentro da Igreja, e depois com o movimento evangélico, também outros pensamentos, outras ideias, como, por exemplo, a teoria da vertente calvinista do movimento evangélico, que diz que Deus, apesar de Jesus ter vindo e salvo, Deus predetermina quem vai para o céu e quem vai para o inferno antes mesmo de criar a alma. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele faz e pronto. E não há injustiça porque Deus está acima da justiça. É uma explicação interessante que se ajusta a determinado entendimento, mas que a maioria, a grande maioria, até mesmo dos evangélicos, não acolhe, não aceita essa predeterminação de Deus e declaram que a salvação vem pela fé, vem pelo esforço evolutivo, vem pela dedicação, outras fórmulas. Mas até então ficava vigorando e vigorou durante muitos séculos essa ideia de que o Cristo veio à Terra para resgatar o erro de Adão e Eva.
Adão e Eva erraram e, portanto, contaminaram, os dois contaminaram toda a humanidade. Ora, a Bíblia está repleta do ensinamento de que o filho não paga pelo erro do pai. Ali, o filho e pai, que é uma geração, uma pregado na outra, uma consequência da outra. Imagina se depois de não sei quantos mil anos da data em que Adão e Eva veio, se esse pecado ainda estaria sendo imputado aos descendentes. É um entendimento que carece de melhor explicação, melhor detalhamento, e é muito fustigado pela parcela de injustiça que traz. Mas, na época, ficou assim registrado e, com o tempo, os movimentos cristãos, católicos e evangélicos vão ajustando o ensinamento até que consigam efetivamente equiparar os ensinamentos dados com a plena certeza de que todos nós temos que ter, de que Deus é infinitamente justo e bom e não comete injustiça com ninguém. Vigorado aí esse entendimento de que o Cristo sofreu para nos salvar, era necessário criar uma espécie de autopenalização, melhor dizendo, suscitar o sentimento de comiseração nosso, mostrando o sofrimento do Cristo físico para resgatar a todos nós. Mas olha, meus amigos, o maior sacrifício do Cristo não foi a morte. O maior sacrifício do Cristo foi ter vindo. Mais do que todas as dores que ele sofreu. Muito mais do que tudo. Porque Jesus é espírito crístico. Que são espíritos crísticos? São aqueles espíritos que já ultrapassaram em muito a condição humana. Em muito. Não é Deus, porque Deus é um só, é o Criador. Mas não é mais humano. O que é? Espírito crístico. É essa definição que a doutrina espírita traz para nós e que nos plenifica o entendimento. Porque até então se entendia que havia os homens e havia Deus. Ora, como Jesus fez coisas que homem nenhum faz, então ele é Deus. Dentro dessa concepção, eles estão absolutamente corretos. O Cristo ultrapassou em muita condição humana pelo que ele fez. Provado e comprovado. Então, como ele só tinha os dois parâmetros, ele não sendo humano, ele é Deus. A doutrina espírita nos traz a informação dos espíritos crísticos. Naquele ensinamento que Jesus dá para nós, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, em que ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São os espíritos crísticos, puros de coração. São os mensageiros de Deus. São os auxiliares diretos de Deus. Por isso que a gente encontra na Bíblia a informação que Jesus mandou seu Filho unigênito, um único escolhido, um único gerado para essa função, ser o governador do planeta. Ele como espírito crístico. Então,
o esforço que ele fez para se ajustar à humanidade. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de retroceder ao tempo do Cristo e viver as condições que a humanidade vivia naquela época. Nenhum de nós quer. Quem é aí que quer ir para uma tribo africana onde não há senso de justiça, de piedade, de amor, ou por uma região inóspita, nos sertões, nas matas enormes do Brasil, viver lá como índio? Quem é que quer? Ninguém. Ninguém quer. Pois é. O Cristo, o Espírito crístico, aquele que, não sendo Deus, é o auxiliar direto de Deus. Veio de onde veio, das máximas das alturas. Se corporificou, veio à Terra para nos deixar sublimes lições do todo o nosso processo evolutivo. Como evoluir, como crescer, como chegar ao ponto em que ele chegou. Esse foi o sacrifício que o Cristo fez, o maior deles, por todos nós, por amor a nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe.